dar 10 conto a qualquer pessoa na rua para ela dizer: eu creio em Jesus Cristo. Você pode fazer a declaração de fé que você quiser. O que é que prova que uma declaração de fé ela é genuína? A vida mudada, transformada, andar nos caminhos de Deus. Os nossos atos e ações falam mais alto do que as nossas palavras. Uma declaração de fé é importante. Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, se com a boca confessares que Jesus é Senhor e no coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se eu não crer em Jesus como meu Senhor e no fundo do meu coração eu não crer que Ele ressuscitou dos mortos, eu não posso ser salvo. Só que se essa declaração e essa fé são genuínas, elas vão produzir obras. Elas vão impactar a minha vida. O que Tiago está combatendo aqui são pessoas que se contentam em fazer uma declaração de fé. Não, eu creio em Jesus Cristo. Não, eu sou crente. Não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Tiago está dizendo, só isso não basta. Tá? Se você não tiver obras que acompanhem e que testifiquem e que comprovem a genuinidade dessa declaração, então não há proveito. A pergunta é, qual é o proveito de dizer que você tem fé se você não tem obras? A resposta é, não tem proveito nenhum. Não é que ele está desmerecendo a profissão de fé, a declaração de fé. Está dizendo que ela precisa ser acompanhada de evidências. Então, já aqui eu sinto que às vezes a gente erra muito nas igrejas, porque a gente faz uma campanha evangelística, pergunta quem quer aceitar Jesus, todo mundo levanta a mão, e a gente no dia seguinte já batiza o cabra. Não deu tempo para ver, para ele demonstrar que aquela fé é genuína. Eu sei que isso se fazia no tempo bíblico. Nós temos vários exemplos em que, após a profissão de fé, a pessoa era batizada na hora. No tempo bíblico não tinha outros evangelhos, não tinha outras compreensões a respeito de Jesus. Hoje, a frase, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, precisa de explicação para cada uma dos seus termos. Eu. Vamos começar com a palavra eu. Então a pessoa, tem gente que não sabe nem se existe realidade fora dele. Né? Tem gente que acha que vive numa matriz, né? Feito aquele filme. Né? Não sabe se tem realidade fora dele. Você tem que começar por aí para dizer que existe um mundo concreto lá fora. Eu creio. Pronto, a palavra crer, só ela já dá um vinaque inteiro de discussão. O que é que significa crer? É um assentimento intelectual? É uma concordância mental? Envolve a minha vontade? Exige uma decisão minha? Eu posso crer por mim mesmo ou Deus tem que me dar fé? Já vem outra discussão aí. Jesus Cristo, pronto. Né? Porque a quantidade de interpretações sobre Jesus Cristo é muito grande também. Então, hoje em dia é diferente. Quando uma pessoa diz que ela crê em Jesus Cristo, nós precisamos de tempo para saber o que é que ela quer dizer com isso. A começar de que Jesus ela crê, porque tem muitos Jesuses pregados por aí, não sei que eu posso usar o termo. Então, às vezes a gente se precipita em admitir na igreja pessoas sem que elas deram tempo de mostrar que a sua fé é no Jesus correto, que a sua Bíblia, que a sua vida foi transformada por essa fé. A gente às vezes se apressa e o resultado é que depois a igreja está cheia de gente que não é convertida. E a gente não sabe porque que a igreja não quer orar, porque tem tanto pecado na igreja, porque que a igreja está fria. Tem muita gente que está na igreja, mas não é convertida. E a culpa não é nem deles, é sua, que você disse logo, você já está salvo. Só porque ele levantou a mão. Né? Dá um tempinho, né? Bota ele numa classe, acompanha, instrui para ver se a confissão de fé dele realmente é genuína e verdadeira. Se a gente estreitasse a porta um pouquinho, nós teríamos um número menor de membros, mas uma qualidade maior. Pode ter certeza disso, né? Nós teríamos uma qualidade maior. Bom, qual o proveito? Acaso semelhante fé pode salvar? Resposta, não. Veja a argumentação de Tiago em seguida. Os argumentos que ele usa. Primeiro, a fé sem obras é tão morta como boas palavras que não são acompanhadas de atitudes. Veja a ilustração de Tiago, ele gosta de dar essas ilustrações, né? Casos concretos. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Imagina que está o irmão ou a irmã com fome e com frio.
Você chega e diz, abençoado do Senhor, ungido de Deus, que Deus abençoe, vá em paz, que o Senhor seja contigo, ô vaso do Senhor, vá em paz, o Senhor te abençoe. E você não dá roupa e não dá comida, o que é que adianta? Nada, absolutamente nada. Mesma coisa, a fé sem obras é morta. Né? Basta dar um exemplo, já não precisa explicar mais, né? Ficou claro, né? Tiago é bom por isso, né? Porque ele já dá um exemplo e pronto, o ponto ficou evidente. Então, a fé sem obras é tão morta como boas palavras que não são acompanhadas de atitude. Não adianta você abençoar o irmão e não dar uma roupinha para ele, né? Segundo argumento de Tiago, não é possível demonstrar a realidade da fé a não ser por obras. A única maneira de você provar que sua fé é genuína é através de obras. É através de obras. Veja como ele argumenta aqui no verso 18. Desculpa, o verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui Tiago começa ele está usando um recurso retórico chamado de diatribe. Diatribe é quando o autor se engaja numa discussão com um adversário hipotético. Paulo faz muito isso. Tá? Ele de repente começa a discutir com um adversário hipotético para poder deixar o ponto da discussão muito claro. Então aqui Tiago começa a discutir com alguém que está dizendo, eu tenho fé. Aí ele diz... Verso 18, Tiago é esse aqui, é o primeiro que fala. Mas alguém, o alguém é ele, Tiago, dirá para você, tu tens fé, quer dizer, tu estás dizendo que tu tens fé, mas eu tenho obras. Mostra essa tua fé. Você está dizendo que tem sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Como é que você pode mostrar que você tem fé se você não tem obras? Não tem como. O máximo que você vai dizer é repetir os pontos da ortodoxia. Você vai, pelo menos, dizer que você acredita nos pontos centrais do cristianismo. Jesus é o Filho de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, voltará depois para julgar os vivos e os mortos. Sim, mas o incrédulo também pode dizer isso. Uma pessoa que não, no fundo do coração não acredita, ele pode concordar intelectualmente com todo esse tipo de coisa. A única maneira de você mostrar que sua fé é genuína, é a fé salvadora, a fé que regenera e a fé que salva, é através das obras. É através das obras. É o argumento de Tiago aqui. Você está dizendo que você tem fé, mas aí o cristão diz, eu tenho obras. Não é o espírita que está dizendo isso não, é o cristão que está dizendo, eu tenho obras. Mostra essa tua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. É assim que o cristão responde. Ele vai mostrar que a conversão dele é verdadeira, que sua fé é legítima, que aquilo que ele acredita é verdade, não tanto pela discussão apologética, embora isso é importante e seja necessário, mas ele vai mostrar isso pelas obras dele. Vai calar a boca do adversário pela sua conduta, pela sua vida. Próximo ponto. Até o diabo crê no único Deus. Esse versículo é conhecido, né? Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. A maior declaração de ortodoxia naquela época era a declaração no monoteísmo. Lembre que Tiago está escrevendo para judeus. Qual é a declaração mais importante da Torá para o judeu? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Portanto, você não pode adorar outros deuses. Então esse Shema... o nome é Shema, ouve, ó Israel, a palavra hebraica, a frase hebraica começa com isso aí, Shema, era o distintivo da religião judaica. Mas admitir que só tem um Deus, Tiago diz aqui, até o diabo admite. E ele tem uma vantagem sobre o hipócrita, qual é? O diabo treme. Por que ele treme? Porque ele sabe que esse único Deus um dia vai trazê-lo a juízo e vai lançá-lo nas profundezas do inferno. Ele queimará eternamente no lago de fogo e enxofre. O diabo sabe disso e por isso ele treme quando ele pensa que só tem um Deus e que ele, o diabo, não é Deus e que ele está sujeito a esse Deus e que um dia será castigado. O hipócrita é pior do que o diabo porque ele diz que existe um só Deus, mas não treme, né? Ele não está nem aí para o dia do juízo. Ele está na igreja, depois vai viver uma vida
hipócrita, no pecado, no mundo, e nem treme pensando que um dia Deus vai trazê-lo a juízo. Então o diabo é melhor do que o hipócrita, incrível que pareça, não é? Porque pelo menos ele treme pensando que um dia vai sofrer o juízo, e o hipócrita não. Hipócrita não. Não estou defendendo a conversão do diabo. Isso me lembra aqui, já que a gente está no carnaval, vou contar uma historinha só para a gente espairecer um pouquinho aqui. Isso que aconteceu em Recife, que é a minha cidade onde eu cresci, né? Lá aí tem a igreja presbiteriana que é bem na avenida. Esse fato o pessoal disse que aconteceu, não sei se é verdade. E na avenida não tem um desfile dos blocos de carnaval. E naquele ano a igreja resolveu que não ia fazer retiro de carnaval, ia ficar para evangelizar durante o carnaval. E naquele sábado de carnaval de manhã, a igreja reunida, os irmãos orando, a igreja lotada, o pastor pregando, os blocos desfilando, e deu aquela chuva. Aí o pessoal dos blocos, todo mundo correndo para se abrigar, e um sujeito fantasiado de diabo entrou na igreja. Todo vermelho, com 2 pás de chifre, assim, aquele tridente na mão, o rabo com ponta de flecha, né, os olhos pintados assim, cuspindo fogo. Lá vem um diabo entrando na igreja. O pastor, quando olhou, né, virou-se e correu. Os crentes olharam para trás, crente pulando pela janela, derrubando o banco. Foi uma confusão. E uma velhinha que não podia se mexer ficou lá, né, presa, e o diabo chegando, né? E a velhinha presa assim, o diabo chegou. O cara ia pedir uma toalha para se enxugar, e a velhinha, antes que ele falasse: ó, seu diabo, eu estou aqui há 30 anos, mas quero dizer ao senhor que eu sempre estive do seu lado. Então... Foi só para descontrair. Eu não sei se é verdade, o pessoal conta, eu estou passando do jeito que eu recebi, tá? Não sei se é verdade. Então o argumento número 3 de Tiago é que o demônio também, até o diabo, sabe que só tem um Deus. Então o fato de que você acredita na existência de um único Deus, isso não é a fé salvadora. Não é a fé salvadora, tá? Próximo argumento dele. Ele pega agora um exemplo para fechar a questão. Como eu disse, Tiago gosta de exemplos, né? Que aí fecha a questão. Ele pega o exemplo de Abraão. Ele continua no diatribe. A diatribe é essa discussão com o adversário imaginário. Ele diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. O homem insensato é esse adversário, né, que Tiago está imaginando para poder fazer a discussão. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, e com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Aqui o exemplo de Abraão, a partir do verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, né? Ele desafia o seu oponente, e agora vai dar um exemplo que vai fechar a questão, ou seja, o exemplo de Abraão. Para a gente entender o uso que Tiago faz aqui de Abraão, é só recapitular a cronologia de Abraão. Gênesis 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Em Gênesis 15, Deus aparece para ele de noite e renova a promessa de que ele teria um descendente em quem seriam abençoadas todas as nações da terra. E Abraão diz: mas Senhor, eu já sou velho, a minha esposa é estéril. Aí Deus tira Abraão da tenda e diz: olha as estrelas, se você pode contar. Assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. E aí o texto bíblico diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Anos depois, nasce Isaque. Gênesis 22, Deus aparece a Abraão e diz: eu quero que você sacrifique esse filho único, o filho da promessa, em quem serão benditas todas as nações da terra. O que é que Abraão faz? Ele não discute, ele não entende, mas ele não discute. Ele pega o seu filho, vocês conhecem a história, coloca no jumento junto com a madeira, com o servo, e vão para o monte Moriá como Deus mandou. E lá no alto ele prepara o altar, coloca a lenha, amarra o seu filho, coloca o seu filho, e ele teria sacrificado seu filho se Deus não tivesse dito: Abraão, pode parar, agora sei que temes a Deus. E aí aponta para o cordeirinho
que vai servir de sacrifício no lugar de Isaac, né? Lembrando que não é Isaac que é figura de Cristo. Figura de Cristo é o cordeiro que tomou o lugar de Isaac. Tomou o lugar de Isaac. Tiago está dizendo que aquele ato de obediência de Abraão é o que comprova o capítulo 15. O capítulo 15 diz que ele teve fé, mas a prova de que ele foi justificado é que ele obedeceu quando Deus mandou. Tiago então conclui, está aqui a prova de que o homem é justificado por obras. A obra aqui é a obra de obediência. Eu venho falando de obras, você talvez imaginou caridade, né? Dar alguma coisa para os pobres. Não, no contexto de Tiago, obras são todos aqueles atos de obediência à palavra de Deus. É isso que é obra cristã. Entre eles está cuidar dos pobres. Mas tem mais. Obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. É esse tipo de atitude de obediência que comprova a fé, a ponto de Tiago fazer as seguintes afirmações. Verso 21. Foi por obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Não é que ele foi salvo por obras, mas aquelas obras, aquela obra que ele fez, era o reflexo, era a manifestação externa daquela fé que ele já teve em Gênesis 15. Tá? Então, precisamos ficar claro aqui para não dizer que o homem é salvo por obras. Verso 22 explica, a fé operava juntamente com as obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. O que eu estou dizendo aqui é que fé e obras são dois lados da mesma moeda. A fé salvadora, ela vai produzir obras de obediência. Onde você tem só a declaração, mas você não tem as obras, essa fé é falsa. Ela é uma fé intelectual, ela é uma fé herdada dos pais, é uma fé histórica, é uma fé de quem está acostumado a ir para a igreja, mas ela não é uma fé que salva, ela não regenerou, não mudou o coração, a pessoa não foi justificada. A fé que salva, ela traz do outro lado da moeda as obras. São as expressões de obediência a Deus. É nesse sentido que Abraão foi justificado. Paulo nos diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E Tiago diz que o homem é justificado por obras. Como é que a gente concilia Tiago e Paulo? É muito simples. As obras que Paulo condena não são as mesmas obras que Tiago aprova. E a fé que Paulo recomenda não é a mesma fé que Tiago está condenando aqui. Paulo está combatendo o legalismo. O que é que o legalismo dizia? Que se você guardar a lei de Moisés, você será salvo. Paulo está dizendo não, o homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. O que é que Tiago está combatendo? Não o legalismo, mas o antinomismo. Ou seja, nós só precisamos da fé e absolutamente mais nada. Resposta de Tiago, não, porque a fé que salva, ela vai produzir frutos, ela vai produzir obras. Você não pode dizer que está salvo se você não tiver obras de obediência que acompanhem a sua declaração. São dois contextos diferentes, nós não podemos jogar Paulo contra Tiago. O último exemplo é de Raabe. E aqui a gente fica impressionado com Tiago. Ele primeiro pega o exemplo do pai da fé, Abraão, a figura mais importante do judaísmo, para mostrar que o homem é justificado pelas obras que são decorrentes da fé salvadora. E agora ele pega o exemplo de